Crianças deficientes e o ponto de vista de Deus. O dia 21 de setembro, logo já vai chegando, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E nós queremos no nosso podcast hoje tratar deste assunto também na próxima semana. Qual deve ser a melhor atitude para com as crianças deficientes? Há certas palavras que geralmente usamos e que precisam ser questionadas, como, por exemplo, a palavra deficiente. A Organização Mundial da Saúde está recomendando que se use a expressão pessoas com limitação de atividade, ao invés de pessoas com deficiência física. Será que a mudança de termos pode produzir mudança de atitude? Como seria bom se assim fosse. Nesta matéria, para melhor compreensão, usaremos o termo deficiência. E as deficiências são variadas e podem ter as mais diferentes causas. Deficiências auditivas, físicas, mentais, emocionais, visuais, múltiplas. E são as causas que a gente poderia listar: o nascimento, doenças, acidentes, negligência, abusos, pobreza, guerra. A questão mais importante a ser discutida refere-se à nossa atitude em relação às pessoas com deficiências. Como será possível mudar a maneira de pensar e de reagir cada vez que nos deparamos com um deficiente? Como ter a atitude correta no sentido de ver o deficiente como alguém que possa participar efetivamente do dia a dia das nossas atividades? O fato é que mesmo pessoas com deficiência que aceitam e entendem a sua própria situação, eles têm muita dificuldade em lidar com as atitudes daqueles que os cercam. Quando examinamos a maravilhosa atitude de Jesus para com os deficientes, ficamos impressionados. Jesus sempre achou tempo para aceitar, para conversar, para ajudar a todos que se aproximavam com as mais variadas deficiências: cegos, surdos, leprosos, paralíticos, epiléticos. Se repararmos bem, uma grande parte do seu ministério foi voltada especialmente para os que seriam considerados deficientes. Vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos e vamos respondê-las honestamente. Conhecemos pessoas deficientes em nossas comunidades? Nós as aceitamos ou as evitamos? Será que as consideramos inferiores? Achamos que não temos responsabilidades com elas? Conhecemos crianças e adultos deficientes que são mantidos afastados porque as pessoas que deles cuidam os consideram vergonhosos? Por que não há deficientes em muitas das nossas igrejas? As atitudes em relação à deficiência são o principal problema a ser enfrentado. Precisamos ganhar consciência disto, assim como buscar caminhos para alcançar as crianças deficientes, ganhando-as para Cristo. Deixa eu dar-lhes algumas dicas sobre deficiência. Oferecer aparelhos adequados para ajudar as pessoas a se movimentarem permite uma independência maior e talvez acesso ao trabalho. Olha só, era bom fizéssemos isso. Segunda coisa, ensinar atividades para a vida diária diminui a dependência das crianças com deficiências e os pais têm mais tempo para outras atividades. Terceiro, ensinar a linguagem dos sinais permite que as pessoas surdas se integrem às outras pessoas e se tornem membros da comunidade mais confiantes e produtivos. Quarto, os cuidados com a saúde, por exemplo, vacinas, nutrição e as necessidades educacionais, são as mesmas para todas as pessoas, mas as evidências sugerem que há desigualdade, porque as crianças com deficiência têm uma maior probabilidade de morrerem jovens por serem pobres ou negligenciadas. As crianças com deficiência têm maior probabilidade de serem malnutridas. Em alguns países, 80% das crianças com deficiências podem morrer com menos de 5 anos de idade. Menos de 2% das crianças com deficiências sérias recebem educação em muitos países que ainda estão em desenvolvimento.
As mulheres com deficiência têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de serem vítimas de abuso físico ou sexual. A deficiência está vinculada à pobreza, razão pela qual é necessário ter planos e estratégias para ajudar essas pessoas especiais. A meta de quem trabalha com deficientes deve ser trabalhar com suas capacidades e não com as suas deficiências. E eu quero trazer algumas questões que exigem respostas. Quais tipos de preconceitos contra as pessoas deficientes existem na sua região, na sua comunidade? Qual deveria ser a atitude cristã em relação às pessoas com deficiência? O que você pode fazer para desafiar o preconceito contra a deficiência que existe na sociedade em que vive? Pessoalmente, como igreja, como organização? O que você pode fazer para ajudar a incluir as pessoas com deficiência na sua comunidade? Pessoalmente, como igreja, como organização? O que leva muitas pessoas a pensar que as crianças com deficiências não podem progredir? É esta a atitude correta? Se não, por quê? Qual a importância de acompanhar o progresso das crianças com deficiência individualmente? O que pode ser feito para ajudar tais crianças a desempenhar um papel mais pleno na sua comunidade? Que papel você poderia ter como indivíduo, como igreja? Que materiais há que poderiam ser transformados em brinquedos adequados para crianças com deficiências? Que tipo de auxílio você pode dar aos pais de crianças com deficiências como um indivíduo, como um cristão? São questões que exigem respostas. Dia 21 de setembro, Dia Nacional do Deficiente. Nós vamos estar orando especialmente pelas crianças e famílias que têm filhos deficientes. E no próximo podcast vamos continuar este assunto. Mas pense bem, o que eu posso fazer mudando a minha atitude para com aqueles que são deficientes? Vamos, servos do Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos para Jesus.